Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa e essa nossa aula é de literatura para os meus alunos do terceiro ano, onde nós estamos falando sobre o pré-modernismo. Nós já falamos do contexto histórico do pré-modernismo, das suas características e já começamos a falar dos seus autores, onde nós falamos do Euclides da Cunha e agora vamos falar do Lima Barreto. Pessoal, eu vou apresentar para vocês as características gerais que encontramos na obra do Lima Barreto. Mas isso, é claro, não vai fazer com que vocês entendam a obra do Lima Barreto. O que vai fazer com que vocês entendam a obra do Lima Barreto é ler os livros do Lima Barreto. Estou aqui com alguns exemplares tirados da biblioteca da escola. Esses não são os meus, né? Os meus exemplares são diferentes, mas eu tenho aqui, por exemplo, Recordações do escrivão Isaías Caminha, Clara dos Anjos e outras histórias. E tenho também o mais conhecido, o livro dele, que no caso é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Todos estes livros nós temos aqui na biblioteca da escola. Recomendo primeiro que vocês façam a leitura, sempre. Ah, não, mas eu não fiz a leitura, não tem como ver essa aula? Sim, claro que tem. Eu vou passar para você o que você vai encontrar de mais comum na obra do Lima Barreto. Depois você vai fazer o quê? Você vai tirar a prova. Como que você vai tirar a prova disso aqui? Você vai pegar um livro do Lima Barreto, um desses que eu recomendei, e tentar encontrar o que está sendo apresentado aqui. Você vai tentar encontrar o que está sendo apresentado aqui, certo? Só depois que você fizer uma leitura, de uma, duas, três obras dele, é que dá para você aprofundar mais, conhecer mais coisas sobre o Lima Barreto, ler uma resenha crítica, um comentário sobre alguma obra dele, para você aprofundar mais, para conhecer mais esse autor. E é assim só com o Lima Barreto? Não, é assim com todos os autores da literatura, todos. Sejam poetas, sejam dramaturgos, sejam romancistas, contistas, cronistas, novelistas, certo, pessoal? É dessa forma que você procede. Você lê a obra e vai conhecer as características, ou aprende primeiro as características, vai tirar a prova na leitura da obra, porque é só assim que você vai de fato aprender. Senão, é só ficar decorando isso aqui, não adianta nada. Ok? Então tem que ler. A prática da literatura, a prática da leitura é essencial para você ter uma literatura, um estudo prático de literatura. O estudo prático de literatura só se dá com leitura. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Lima Barreto. Primeira característica que nós vamos encontrar aí na obra dele que eu listei, a crítica ao ufanismo. Professor, o que é ufanismo? Se você olhar no dicionário, você vai ver que ufanismo é vaidade, orgulho, A pessoa ufana é a pessoa vaidosa, Agora, esse ufanismo é o quê, na verdade? É aquele ufanismo patriótico extravagante, excessivamente exagerado. Olha, eu sou um patriota, eu sou um nacionalista, um patriota, eu amo meu país, eu amo o Brasil, eu sou do esquema, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos e por aí vai. Então, assim, eu sou um patriota. Só que o que a gente vê, por exemplo, em O Triste Fim de Policarpo Quaresma, é uma extravagância nacionalista. Tanto que o major queria ir trabalhar de terno, gravata e cocar na cabeça e queria que todo mundo falasse um dialeto como tupi-guarani na repartição pública. Por quê? Porque é a língua do índio, e o índio é o brasileiro verdadeiro, e vamos celebrar um Brasil nacional, como dizia o Zé Bebelo lá no Grande Sertão Veredas. Então o que a gente vai ver? Nós vamos ver o seguinte, um patriotismo exagerado, em que o cara usa até as roupas de baixo com temas da bandeira nacional. Então, assim, a gente tem que ser nacionalista, tem que hastear a bandeira, tem que ter respeito pelos símbolos pátrios, e amar a pátria, acima de tudo, claro, só não acima de Deus, mas amar a pátria, certo? Tal como a gente ama a nossa família, mas sem excesso, sem exagero, E o major era exagerado, era extravagante, Imagina, eu ir trabalhar de terno e gravata numa repartição pública e com cocar na cabeça e falando tupi-guarani com todo mundo, exigindo que todo mundo fale tupi-guarani comigo.
É uma coisa meio extravagante. Então é essa extravagância, né? Esse excesso, claro, né? É esse excesso, por exemplo, que fez talvez que a nossa literatura tenha sido apresentada e até mesmo estudada valendo-se mais do critério da nacionalidade, da importância nacional, do que da importância técnica, da importância, digamos assim, literária de fato, certo? Então, o critério nacionalista foi o critério com a qual os estudiosos da nossa literatura, né, apresentaram a literatura para a gente, né, a literatura brasileira, valendo-se de uma ideia de nacionalismo mesmo, né? Então, o critério nacionalista, ele não deve ser colocado à frente do critério técnico, certo, pessoal? Do critério técnico. Tanto é que muitos grandes autores, reais grandes autores da nossa literatura brasileira, ficaram à margem, foram colocados de lado e colocaram, por exemplo, outros como grandes autores da nossa literatura e que de fato não são tão grandes assim, certo? De fato, não, existem outros que eram até tecnicamente melhores, mas não foram tão ovacionados, certo? Então isso aí é um exemplo, né, de ufanismo. Não, vamos apresentar a literatura brasileira valendo-se daqueles escritores que se preocuparam com um projeto de construção da nação, um projeto de construção da imagem da nação, aquela coisa toda. E não com aqueles que tecnicamente, né, fizeram um verdadeiro trabalho artístico com a linguagem. No caso, a nossa língua portuguesa brasileira, falada no Brasil. Né? A nossa língua portuguesa falada no Brasil, o português brasileiro. Né? Então, veja só. Então, essa crítica ao ufanismo engloba todas essas questões. Né? De toda a extravagância de dizer que o Brasil é o melhor. Nós realmente somos um grande país, né? O povo brasileiro também não está para brincadeira, mas nós temos que entender que a gente tem algumas arestas aí, nós somos um diamante bruto, precisamos nos lapidar. Né? Então é por aí que vai a crítica, creio eu, né, de Lima Barreto. Outra coisa, ele fazia uma crítica à cultura de fachada. O que é essa cultura de fachada? Por exemplo, o sujeito tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas não sabe de nada. Não sabe, eu vou citar até outra obra de outro autor, outro personagem, que no caso é o Brás Cubas, lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quer dizer, o Brás Cubas, como tinha dinheiro, foi para Portugal, para Coimbra, fazer faculdade de Direito, certo? E voltou sem saber nada. Né? Então isso aí é a cultura de fachada que o Lima Barreto também critica na obra dele, certo? E é interessante que logo no começo, né, lá do livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, lá no primeiro capítulo, né, Lição de Violão, que eu vou até ler um trecho para vocês, ali logo naquele primeiro capítulo ali, você já percebe uma preocupação, por exemplo, de um doutor com o fato do major Policarpo Quaresma ter livros em casa e não ser formado. Quer dizer, que se eu, por exemplo, eu tenho graduação, tenho pós-graduação e mestrado, certo? Mas se eu, por exemplo, né, tivesse só, sei lá, o ensino fundamental completo, mas tivesse um monte de livros em casa e gostasse de ler, qual era o problema nisso? Certo? E se eu, por exemplo, fosse um leitor tão ávido como Machado de Assis foi, que eu pudesse ser assim quase que um doutor, né, numa determinada área ou em várias outras áreas. Por exemplo, se eu tivesse muita leitura de literatura, de obras literárias e teoria, historiografia, crítica literária, né, se eu tivesse muita leitura, por exemplo, de filosofia, certo? Né, sem ter formação nenhuma, só com o ensino médio mal concluído, mas tivesse muita leitura disso daí e pudesse falar bastante sobre esse assunto, quem é que ia poder tirar minha autoridade de poder me expressar? Porque eu li e conheci, e talvez li e aprendi sozinho como um autodidata. O que vale é o título? Tem muita gente com título aí que não vale nada, não serve de nada, não aprendeu nada, não sabe nada. Certo? Não tem coragem de dar a cara a tapa, por exemplo, como eu estou dando a cara a tapa aqui. Entendeu? Então, o que acontece? Era essa a cultura de fachada que o Lima Barreto vai criticar na obra dele.
né? Nós vamos ver aqui, inclusive em Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né, que ele achava que um profissional da imprensa brasileira, por exemplo, né, um jornalista, era um sujeito que tinha uma formação exemplar, que sabia de tudo, e no final das contas ele vai ver que era um bando de pessoas medíocres. E que, apesar, o romance foi escrito lá no início do século passado, e que a história não mudou. Né? Você vai ler, você vai ficar espantado com esse livro. Você vai ler e vai falar assim, gente, peraí, esse livro foi realmente escrito há um século atrás? Há mais de um século atrás? Exatos, quase um século atrás? Será? Pois é, foi. Né? E você vai falar, uai, mas o negócio não, né, não mudou nada, entende? Então, olha só, veja só um trecho aqui do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Só um instante, olha só. Vamos lá. Não recebia ninguém. Vivia num isolamento monarcal, embora fosse cortês com os vizinhos, que o julgavam esquisito e misantropo. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos, e a única desafeição que merecera fora a do doutor Segadas, um clínico afamado no lugar que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, para quê? Pedantismo. Olha só, tá vendo? O subsecretário não mostrava os livros a ninguém. Ele não queria, né, digamos assim, ele não queria, ele não usava os livros como uma forma de ficar, digamos, contando vantagem para as pessoas, né? O subsecretário não mostrava os livros a ninguém, mas acontecia que quando se abriam as janelas da sala de sua livraria, da rua poder-se-iam ver as estantes pejadas de cima a baixo. Olha só, né? Então, quer dizer, é interessante, na sequência, depois eu vou até ler a sequência, porque é de um outro assunto que eu vou falar. Não reparem meu óculos, não. Ele partiu ao meio até meu outro óculos ficar pronto. Né? Eu estou usando um óculos mais maleável. Mas voltando aqui, o que é que a gente vê aqui? Quer dizer, o cara então não pode ter livro? Certo? Então a pessoa, você não é formado em direito, para que você tem a Constituição Federal de 1988 na sua casa? Você não é formado em direito? Ué, qual lei que proíbe o sujeito de ter um exemplar da Constituição em casa só porque não é formado em direito? Digam. Percebeu? Né? Então é assim, tá? Então quer dizer, se a pessoa pode ter o livro em casa e ela de fato ela tem o livro para ler, porque não adianta também eu ter uma biblioteca em casa e se eu não sei dar notícia nenhuma de livro nenhum que tá ali. Né? Tem gente que compra livro para ficar colocando na estante, mas ler que é bom não lê não, né? Então esse é o grande problema, né? A maior ousadia hoje em dia, meu amigo, é a leitura, tá? Se você quer bater de frente com o sistema, quer bater de frente com toda essa confusão, né, que está acontecendo no mundo hoje em dia aí, certo? É com leitura, é com estudo. É a coisa mais rebelde que alguém pode fazer na vida hoje em dia é estudar. Então, estudem. Viu? Se querem ser rebeldes. Né? Então vamos lá, ó. Análise crítica do preconceito racial. Gente, o Lima Barreto ele era mulato. Né? E naquela época, né, ali nos primeiros anos da nossa república, certo? Talvez os mulatos sofressem mais preconceito até do que quem tivesse uma cor definida. Acho estranho essa coisa, né? Porque, na verdade, agora eu vou falar de mim, né? Para mim, eu analiso o outro não é pela cor, nem pela religião, nem por nada, não. É pelo caráter, certo? Mas tem gente que, infelizmente, é assim. E o que acontece? As pessoas naquele tempo, né, nos primeiros anos da República, eram extremamente preconceituosas. Havia muito preconceito racial, não o preconceito velado que a gente vê hoje, mas era um preconceito escancarado mesmo, era um preconceito brutal. Né? E o Lima Barreto, como mulato, ele ainda era esquizofrênico, era alcoólatra, né? Então é pobre. Então, quer dizer, isso tudo acabou pegando. Né? Acabou pegando para ele. E ele sofreu muito preconceito racial, e isso você vai ver na obra dele também. Então ele vai fazer uma análise crítica do preconceito racial que ele sofreu. Ele foi vítima desse preconceito, tá? O que mais? Análise crítica do desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Né? Até lá no final do romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, você vê isso, né? No momento em que a sobrinha do major sai, né, da prisão onde ele se encontrava, ela olha, né,
assim, vai andando pela cidade do Rio de Janeiro, vai observando que ali é o seguinte, a urbanização, a tecnologia, né, ela ocorria ali a olhos vistos, assim, né, estava manifesta a urbanização, a tecnologia, o desenvolvimento da cidade, né, quer dizer, a cidade estava ficando cada vez mais desenvolvida, mas a mentalidade dos homens que ali viviam, principalmente os líderes, né, vamos falar líderes tribais que ali viviam, era a mesma dos antigos líderes tribais que viviam antes da construção da cidade. Os antigos índios, que quando capturavam seus inimigos, os executavam, certo? Quando capturava seus opositores, os executava, tá? Então, quer dizer, ela fala, o que se vê ali é que você tem aquela sensação de que ela está dizendo assim, que apesar de terem passado mais de 400 anos, né, ou uns 400 anos ali naquela época, o homem ali não mudou nada em relação ao homem que antes vivia ali no passado. Então desenvolveu-se a cidade, né, mas as pessoas não mudaram, certo? É igual, por exemplo, a gente vê, né, não adianta eu trabalhar o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento urbano, se eu não trabalhar o desenvolvimento intelectual e sentimental das pessoas, principalmente intelectual, né? Se as pessoas não estão preparadas para a tecnologia, todos nós seremos um bando de chimpanzés com smartphones na mão. Certo? Pelo amor de Deus, né? Um bando de chimpanzés com smartphone na mão é o que se vê mais hoje em dia por aí, né, minha gente? Certo? Quer dizer, pessoas que agem de maneira estúpida, né? E muitas vezes aí tem o quê? Um iPhone na mão, né? Então, olha só. Continuando aqui, ó. Estrangeirismos. É uma das coisas que vocês vão ver na obra do Lima Barreto, certo? São palavras ou expressões francesas, do inglês. Então isso aí vocês vão ver na obra do Lima Barreto também, que é a presença de estrangeirismos, né? Os modernistas, eles gostam disso, tá? Eles gostam dessas misturas aí, tá? Então eles gostam de trazer palavras estrangeiristas. O Lima Barreto, a gente chama ele de pré-modernismo, mas para mim esses pré-modernistas eram os verdadeiros modernistas. Tá, pessoal? Os pré-modernistas, a meu ver, são os verdadeiros modernistas. Lima Barreto, para mim, é muito, muito mais modernista do que muito modernista que apareceu logo depois dele. Tá? Então, vamos dar sequência. Olha só. Aproximação da linguagem jornalística com a linguagem literária. Né? Então, a fluência do texto do Lima Barreto é uma coisa incrível. Né? A fluência dele é uma coisa fora do comum. Né, gente? Eu até quero ler aqui para vocês, que é interessante, né, porque ele faz uma crítica ao jornalismo do seu tempo. Olha que coisa interessante, o trecho que eu vou ler aqui, ó. No Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Preste atenção, hein? Nos jornais do Rio, os seus sacerdotes costumados entendem por artigo pesado os extensos ou aqueles que desenvolvem até a tolice minuciosa, notícias de crimes sensacionais, et relíquia. Nada influi para modificar-lhes o julgamento, a atração do artigo, já que pelo assunto, já que pelo modo de tratá-lo, já pelo estilo do escritor, desde que não se trate de crimes espantosos, de idiotas intrigas políticas, uma crônica mais pensada ou um artigo mais estudado será refugado como pesado. A gente dos jornais do Rio só tem ideias feitas e clichês de opiniões de toda a natureza incrustados no cérebro. Perceberam? A não ser o Jornal do Comércio, pode-se dizer que os diários do Rio nada têm o que se leia, e todos eles se parecem, pois todos têm a preocupação de noticiar crimes, escândalos domésticos e públicos, curiosidades banais e, em geral, ilustrados com infografias que nada têm com o caso, quando não são hediondas ou imorais, como aconteceu com o Globo, que, certa vez, deu a de um cadáver exumado inteiramente nu. A imprensa popular
de qualquer país, por exemplo, o Matin, o Journal, falo dos que conheço, não é tão indigente de leitura de atrativos outros que não o vulgar noticiário como os jornais do Rio, nos quais quase não existe colaboração de qualquer natureza. Ô, gente, parece que foi escrito ontem, né? Parece que foi escrito ontem. Mas vamos lá. Olha só que coisa interessante, né? Então, continuando aqui, ó. Análise crítica das diferenças sociais entre centro e periferia, ok? Então, ele vai fazer uma análise crítica das diferenças sociais, né? Entre o centro. A gente não precisa imaginar o centro como o centro da cidade necessariamente sempre, não. Pode ser também um bairro mais elitizado em comparação com um bairro pobre, um morro, uma periferia mesmo, né? E por aí vai. Então ele vai fazer essa crítica, tá? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas desses lugares mais privilegiados, né? Elas fechavam os olhos, davam as costas para a miséria que estava ali ao seu redor. Você vai no Rio de Janeiro, não é muito diferente hoje, né? Então, muitas vezes, né? Olha só. Análise crítica da recepção burguesa em relação à cultura popular. Olha para você ver que coisa interessante na sequência do primeiro capítulo ali, lição de violão, a lição de violão do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Veja só. Eram esses os seus hábitos ultimamente, porém, mudaram um pouco, e isso provocava comentários no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas pessoas que o visitavam até então, nos últimos dias, era visto entrar em sua casa 3 vezes por semana e em dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo pela primeira vez o caso intrigou a vizinhança. Um violão em casa tão respeitável? Que seria? Ah, olha só, naquele tempo, né? Assim, se você pertencia a uma classe mais privilegiada, né, e quisesse enveredar pelo caminho da música, o instrumento que você deveria tocar era o piano, era o violino, o violoncello, certo, pessoal? Agora, violão, não, violão era coisa de boêmio, né? Então, aqui, ó, análise crítica da recepção burguesa em relação à cultura popular. Então, ele vai fazer uma análise crítica, né, pra gente ao longo da sua obra, em vários momentos, né, de como é que a burguesia recebia, né, a cultura popular. Então você vai perceber, inclusive aqui, né, nessa análise também, na verdade, este tópico ele acaba entrando dentro desse, que é a análise crítica das diferenças sociais entre centro e periferia. Então esse tópico aqui é um desdobramento, é uma especificidade deste aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza. E as obras, né? As obras dele, é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Recomendo a leitura de todas essas obras, tá, pessoal? O Lima Barreto é um autor que eu recomendo a vocês. Então, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos e Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Esse por último aqui, ó, né? É interessante que o Isaías Caminha ele tinha uma visão dos nossos legisladores e uma visão dos nossos, dos nossos jornalistas, né, que era o seguinte, que eram pessoas extremamente cultas, que conheciam o Brasil do Oiapoque ao Chuí, e que quando sentavam para legislar ou para escrever uma notícia, uma reportagem, eram pessoas que pensavam assim, eu vou fazer isso daqui em favor, desde o mais rico doutor do Brasil até o mais pobre coitado analfabeto. Certo, pessoal? E, na verdade, o que nós vamos ter ali que ele vai apresentar pra gente? Que a imprensa era medíocre, né? Eles não tinham conhecimento literário, não tinham conhecimento de nada, era um bando de medíocres, certo? E que os nossos legisladores aí, né, do Congresso Nacional da época lá, a Câmara, o Senado, só tinham uma preocupação: esconder da esposa aquele colar caro que comprou para amante, entendeu? Então, olha só, né? Então, minha gente, recomendo a vocês
a leitura de Recordações do Escrivão Isaías Caminha do Lima Barreto. Aqui na biblioteca da escola Joaquim Nabuco nós temos, ok? Então procurem, tá? E, claro, não precisa também ficar dependendo do livro da biblioteca, não. Esse livro, se você acha em PDF na internet, dá para ler tranquilamente na tela de um computador, ou mesmo no smartphone, apesar da dificuldade. Ok? E, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço a todos e leitura agora, né? Até mais, tudo de bom.